Eu quero agradecer a Deus por me trazer por esta igreja. Eu sou o primeiro crente de toda a minha família, aqui eu incluo tios, tias, primos. Eu sou o primeiro cristão evangélico, criado aos pés de Gamaliel, como diz os irmãos. Primeiro eu quero agradecer a meu Deus por me conceder esse privilégio. Eu tinha tudo para dar errado, tudo. Nasci em um bairro extremamente violento, como todas as crianças da minha época. Eu não escolhi estar aqui. Então eu quero agradecer a meu Deus. Por isso eu citei uma frasezinha de Shema, capítulo 6, porque os judeus fazem isso até hoje. Ele ensina aos seus filhos, ao acordar de manhã, ele cita para ele mesmo, que Deus é único. Eu quero agradecer a Deus pela minha esposa. Nós somos recém-casados, foi uma luta muito grande. Eu escolhi diante de Deus a ficar um período para refletir, para cuidar de meus filhos, da minha vida. Eu esperei 5 anos e quero dizer aos irmãos que homem também espera. Consegue, viu, turma? Consegue até mais. E o momento certo, aprove a Deus a estar junto com a minha esposa Dene. Nós, em abril, vamos fazer mais 1 ano de casado, né? Já pertinho, né? 1 ano de casado. Tem sido uma bênção na minha vida. Recentemente, alguém muito amigo disse, e ela cuida de você direitinho? Eu disse, mais do que eu esperava, né? Porque eu sou bravo, os irmãos sabem, né? E louvado seja Deus. E é interessante, pastor Raimundo, e muitas pessoas aqui na igreja dizem para mim, eu estou orando, porque Deus já mostrou a pessoa. Agora, engraçado, Deus não disse para mim, só disse para vocês. E realmente, os irmãos estavam certos. Eu louvo a Deus pelos meus filhos. Um está aqui hoje, Yuri, fica em pé, Yuri, que a igreja te viu pequeno. Irmãos, pastor Mariano também faz filho bonito. Esse é o mais velho, é o primogênito. Ian não pôde vir, né? E está sua noiva ali, Esther, fica em pé, Esther. Uma menina de Deus também, né? Eles estão caminhando aí para caminhos futuros, né? De casamento. Então, meu filho está aqui. Pode sentar, meu filho. Tem sido bênção, um menino. Eu sempre digo para as pessoas que estão próximas a mim, que meus filhos não me dão trabalho. Não me dão trabalho. E tem sido assim. Tem me ajudado. Eu sei que eu gostaria de ser um pai melhor. As pessoas dizem fora que a gente só dá o que a gente tem, né? Eu não tive pai presente, meu pai me abandonou minha mãe, eu tinha 2 anos. Mas eu aprendi nesta igreja que no evangelho quem perde ganha. A gente pensa que perdeu alguma coisa. E Deus diz na sua palavra que farei os órfãos e as viúvas viverem em família. E eu tinha muita dificuldade de casar, porque eu achava que eu não ia ser um pai que eu gostaria de ser, ainda preciso melhorar mais ainda. Mas eu consegui pelo menos criá-lo. Louvo a Deus pela vida dos meus 2 filhos. Todos foram criados aqui, principalmente Yuri. A gente chegava aqui com ele, garoto, criança, nenê. A gente ficava procurando onde é que estava, porque as meninas pegavam e só devolvia depois do culto.
Letícia deve estar assistindo agora, dia da Ailton, era uma delas. Eu estou aí com 27 anos, fruto da graça de Deus na minha vida. Eu quero agradecer a minha família, né, de origem, minha mãe, meus irmãos, minha amada igreja Jerusalém, que tem me ensinado muitas coisas. Eu estou, desde quando a igreja era lá embaixo, parte dessas colunas, eu estava ali no buraco também, cavando. Me lembro da história, uma vez que a gente estava cavando, e aí estava todo mundo já no banheiro, não tinha essa parte de cima ainda, todo mundo lá no banheiro, uma muvuca de banheiro, todo mundo pronto para ir embora, e o pastor Carlos disse assim: está faltando alguém. Tá não, pastor, está todo mundo aqui, os meninos todos aqui. Ele deve estar. Ele foi procurar, eu estava lá no buraco cavando, me esqueceram lá no buraco. E o buraco era tão grande que tinha que botar uma escada para a gente sair. Ele botou a cabeça e disse: quer ser massa de manobra? Eu disse: não, pastor, bora, meu filho, já está todo mundo indo embora. E foi assim durante muitos anos. Eu quero agradecer esta igreja que confiou o ministério do Senhor aos cuidados desse humilde pastor, que tem sido bênção, mas também tenho entendido que preciso ser bênção na vida dos meus irmãos. Louvo a Deus pela confiança. Eu sou amado nessa igreja, muito amado. Fico feliz de ver os meus amigos aqui, ex-alunos também do seminário. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos em Cristo, desta e de outras igrejas, que largou tudo para estar aqui hoje, comigo, celebrando ao Senhor. Aos meus colegas pastores e amigos, eu não sabia que eu era tão estimado assim, né? A gente não faz ideia, vai fazendo amizade. Tem famílias aqui que são bênção na minha vida. Diácono Adelso ali, que é uma figura maravilhosa, que me ajudou muito quando fui pastor interino na Igreja Batista Éden. Pastor Anderson, sua esposa, pastor Raimundo Muniz, sua esposa. Sempre pessoas que me amaram, me ajudaram. Os meus amigos da ordem, Ivan, que tem sido bênção na minha vida, tenho aprendido muito com os meus pares, louvo a Deus. E é interessante que eu sempre pratiquei isso, sempre entendi dessa forma, que cada pastor tem uma pastoral na mente, e você vai aprendendo com eles. Tem pastor que é só construtor, ele sabe que é cimento, areia, bloco, pedra, ele não pede nem mais nada para ele, só pede cimento. Ele ama, se tirar isso, mata o homem. Tem pastor que é mais doutrinário, né? Eu olhava assim, pastor Carlos Antônio, tinha vezes eu menino, ele pregando aqui, ele dizia assim: os irmãos lembram quando Salomão, parecendo que a gente estava lá, né? Ele estava lá, e depois que ele foi a Israel, ele ainda voltou dizendo: eu estive lá. Pastor doutrinário. Tem pastor que é mais ligado às causas sociais. Na igreja dele tem tudo que ele acha que é importante para cuidar da comunidade. Tem pastor que é parecido comigo, mais professor, mais educador. Aliás, a igreja precisa mais de pastores professores, porque pastor pregador está cheia. O pastor professor, ele não se importa se tem 2 ou 10 mil, ele fala. Paulo era esse tipo de homem, um pastor, professor, que gastava tempo com pessoas. Deus me chamou para isso. Às vezes lá em casa os meninos, eu conversando normalmente, eles diziam assim, eles não lembram, não, diziam assim: meu pai, o senhor não está dando aula não, o senhor está conversando comigo. Mas era a força da função, né? Então louvo a Deus pela vida dos meus colegas pastores, dos meus ex-alunos do seminário, meus irmãos que estão no canal da Igreja Batista Jerusalém. Deus os abençoe fortemente
em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre a vida de vocês. Eu não vou me alongar muito, amanhã todos nós estamos nas igrejas pregando, de manhã e de noite, se não fazendo live, mas eu gostaria que os irmãos, o texto já foi lido, eu conversei com o pastor Daniel na quarta-feira lá na ABS, ele disse, rapaz, é o texto que eu vou ler. Quando o pastor Carlos partiu para a glória, no mês de março, todos nós sentimos, cada um tem um sentimento diferente. Eu posso falar do meu próprio. Um dia eu fui pregar numa igreja, e um colega me apresentou, e teve uma hora que ele disse assim mesmo, eu acho que ele estava magoado com alguém da liderança dele, pastor Ivan, e ele disse assim, isso é ofensa para alguns, mas para mim não foi não, ele disse assim, eis aqui um homem que sabe servir-se, que nunca almejou o ministério do pastor dele, que sempre obedeceu, e começou a dizer um monte de coisa, né? E eu procurando esse homem, né? E ele estava falando. Quando ele passou a palavra para mim, eu me senti no direito também de dizer algumas coisas à igreja. Disse, meus irmãos, é muito fácil servir-se de qualquer pastor no planeta. Só é você olhar o seu pastor como pai. Não é tudo que você gostaria de dizer ao seu pai, você tem até o direito, e às vezes seu pai até merece, mas você pondera quando vai dizer algo para seu pai. Me lembro uma vez que eu entrei no gabinete, eu disse, o senhor precisa parar um negócio. Ele disse, o quê? O senhor precisa parar uma coisa. Eu falo, mas eu falava cá, né? Na porta, e ele sentado com a mesa na frente. Ele entra aqui, eu digo, não, aqui está bom. E é o quê? Eu digo, tem hora que o senhor diz assim, tem menino aqui que eu não vou casar, que parece corrimão de quartel, todo mundo passa a mão e tal. Eu disse, só que pastor, quem merece ouvir não está na igreja. E as meninas sérias, sinceras, elas ficam magoadas com o Senhor. Eles estão, senta aqui que o negócio é bom, senta aí. Fica magoada, digo, pastor, porque elas estão se preparando, assim como o Senhor ensinou, né? Como a igreja santa, sem mácula, elas se preparam e elas ficam tristes. E ele tinha uma coisa fantástica. Ele disse, tá bom, meu filho, nunca mais seu velho pastor falará isso. E nunca mais falou. Então só é ver seu pastor como pai, e você não tem muita dificuldade, e todos sabem aqui. Eu estava, pastor Janilson, tentando, pastor Ivan Luna, ele disse, é muito difícil ainda desassociar o pastor desta igreja, então me perdoe, a igreja sabe que eu não falo isso nos cultos normais, mas hoje é um dia especial, eu preciso falar isso. Eu estava tentando lembrar algo, lá tem uma foto minha e dele no gabinete, um dia de ceia, alguém aqui me parou e essa foto está lá. Eu estava tentando lembrar algo para esse momento, e aí me lembrei que ele me deu uma Bíblia em 2012, aquela Bíblia que tem o hebraico e o grego, né, para transliterar, chave bíblica. E aí ele sempre me chamava, algo muito carinhoso, não sei se era com os outros, mas comigo sempre foi assim, ele colocava qualquer livro, qualquer Bíblia que ele me dava, ele colocava, ao meu amado filho Timóteo. E ele colocou algo, e eu li, só que eu percebi que ele botou lá, Romanos, e eu disse, eu vou lá ver o que é. Isso foi em 2012. E está lá escrito, Romanos 2, se eu não me engano, aquilo que recebeste de mim, transmite-a a homens fiéis e idôneos.
não conhecia no planeta Terra um homem com tanta ética pastoral do que o pastor da minha igreja, nosso pastor. Então eu louvo a Deus. Grandes homens de Deus disseram não a Deus, todos, na maioria das vezes. Jeremias diz: Senhor, por que chama a mim? Sou uma criança. Isaías diz: eu sou homem de lábios impuros, por que chamas a mim? Moisés disse: eu sou pesado de língua. E eu também percebo, irmãos, que os grandes ministérios começam com homens de Deus dizendo não a Deus, porque o fardo é pesado. O pastor é o homem mais solitário do planeta. Eu me lembro que eu li um livro de Wayne Cordeiro. Eu fiz o Haggai, e lá tinha uma palestra dele, eu comprei o livro. E ele disse que no auge do ministério dele, ele entrou em crise. E ele diz justamente isso. Dessa solidão, mas não é uma solidão de estar só, né? Mas no sentido dos problemas. E eu fiquei me perguntando: Senhor, por que eu? Diante de Deus, meus colegas pastores sabem, meus amigos mais próximos, que eu nunca almejei, nunca. Aliás, era muito cômodo para mim, pastor Genilson, ser vice-pastor dessa igreja. Era muito cômodo. Às vezes ele dizia assim para mim: Mariano, você vai batizar esse ano? Eu digo: não, pastor, é tão bonito ver o senhor batizar. Um dia ele me pegou, desses anos todos que eu tenho aqui, dia de 15 de dezembro eu fiz 18 anos de ministério pastoral, de consagração. O único dia que ele conseguiu me pegar foi no dia que tinha 16 adolescentes para batizar. E ele disse: mas eu não posso batizar, não é justo. Você os preparou, eu era o pastor dos adolescentes aqui na igreja, você os instruiu, mas tinha uma menina que era jovem. Eu disse: eu vou pegar ele aí agora. Eu disse: mas tem uma jovem que certamente não vai querer que eu batize, até porque é de uma família tradicional na igreja, e quer perpetuar essa coisa aqui. O senhor fala de história, né? De o pastor estar batizando, apresentando os filhos e tal. Ele disse: não tem problema nenhum, pergunta a ela. E a menina, para quebrar a minha, disse: não tem um problema nenhum não, o senhor é meu pastor também. Então acho que a única vez que eu batizei, sempre respeitei. E por último, eu quero também agradecer. Eu tenho 2 amigos que são irmãos para mim também. De vez em quando a gente precisa sair dos arraiais das nossas denominações. Está ali, psicólogo Antônio Costa Júnior, por favor, Costa. Meu colega de faculdade, amigo, irmão, representando a Sociedade Espírita, é o nosso amigo e parceiro, está sempre conosco, a gente nunca perdeu essa amizade. 5 anos de luta ali na faculdade, hoje é psicólogo, excelente psicólogo, a qual recomendo, é um amigo também, é um irmão. Faltou o padre Bimbinho, que está doente. Meu amigo Ricardo Cruz, também professor, psicólogo, professor da Faculdade Católica, presbiteriano. Acho que presbiteriano é primo em Cristo, não sei não, mas é irmão também, parceiro, amigo. Foi meu examinador no meu TCC, jogou duro em cima de mim e disse assim: seu TCC não foi Ctrl+V, Ctrl+C não, você escreveu, viu, baixinho? Gostei que você escreveu. Consegui aprovação. São meus amigos, são parceiros. A gente tem uma relação de amizade muito forte. E eu quero encerrar, queridos irmãos, falando algo. Eu sei que o horário já está avançado, nos perdoe. Vocês conhecem aquelas comunidades Amish? Alguns aqui conhecem. Alguns dizem que eles são oriundos dos menonitas.
E eu comecei a estudar, porque eu vi um programa no canal fechado sobre eles, sobre jovens que deixam de ser Amish e vão para o mundo, como eles falam, né, para a sociedade. E lá não tem, eles vivem como se fosse no século XVIII. Não tem rádio, não tem televisão, não tem celular, não tem nada. Eles se vestem de preto, as mulheres também são recatadas, enfim. E eu comecei a estudar sobre ele, porque eu vi um programa e tal. E eu fui ver um dia da escolha do líder. Quando morre o líder, geralmente um ancião, morre, ele é escolhido o outro. E para minha surpresa, eu esperei o tempo todo que eu escolhi um ancião, experimentado, um homem vivido para orientar. E para minha surpresa, não. É escolhido os mais jovens. São escolhidos os mais jovens, os inexperientes, os sem vivência. E aí o repórter perguntou ao outro líder da comunidade, dizendo assim, por que essa forma? Ele disse, não, porque o que morreu velhinho, também foi novinho. E acertou e errou, mas as experiências foram dele. E esse que a gente vai escolher vai passar pelo mesmo processo. Então, irmãos, eu me sinto assim, inexperiente, jovem, no sentido ministerial falando, porque de idade eu já tenho 54, dos quais quase 40 no Evangelho, nunca bebi, nunca fumei. Às vezes alguém diz assim, mas quando eu era lá de fora do mundo, eu bebia, tinha ressaca. Eu não sei como é uma ressaca, não tenho ideia o que é que você está falando, quando a pessoa fala isso para mim. Eu não sei, Muniz sabe aí, conhece a minha história. Criado aqui no Alto do Peru. Então eu sou esse que não tem experiência, que precisa crescer na graça de Cristo, mas louvo a Deus, porque se vocês estão aqui nesta noite, para louvar a Deus junto comigo, é prova de que eu sou amado por vocês e estimado, e eu quero retribuir isso, me tornando um servo de Deus, da qual o Senhor se orgulhe desse ministério. E eu quero encerrar orando, mas antes, dizer uma coisa que eu sempre ouvi do pastor Carlos. Indo e voltando e indo. Esse texto de Deuteronômio, né? Andando pelo caminho, deitando, levantando, até porque irmã Clarice nas convenções me deixava no mesmo quarto no hotel com ele. Então, imagine, é superdose, né? Do velho, né? De vez em quando ele dizia para mim, respeite e ame a igreja do Senhor e o Senhor da igreja. Deus é bom. Fiquemos em pé. Obrigado, meu Deus. Graças te damos. Muitas graças te damos. Porque é Deus presente na hora da angústia. É Deus provedor, Criador dos céus e da terra e tudo que nele há, mas se importa com a oração do homem. Obrigado, Deus, porque é Deus presente nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela condução desses 47 anos do Senhor, nesta igreja, através da vida do pastor Carlos Antônio, dos outros que vieram também, pastor Júlio, pastores que passaram a vida nesta igreja também, pastor Arlindo Vilar, homens de Deus, que está com o Senhor na glória. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos conduziu em todo este processo, e nos abençoou, ainda que não estejamos merecedores.
Obrigado, Deus, pela vida desta igreja, da sua liderança. Obrigado, ó Deus, pela vida desta membresia, irmãos, amigos, companheiros de oração e de luta. Obrigado, ó Deus, pelos meus colegas pastores que estão aqui. Obrigado, ó Deus, abençoa os seus ministérios, suas esposas, suas famílias, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela vida dos meus filhos, minha esposa, dos meus amigos, que são amigos e parceiros nessa jornada de fé. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado e teu zelo para com teu povo chamado Igreja de Jesus. Continua nos guardando e nos abençoando, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, nosso amado Pai, a graça, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito, esteja com todos vós, com toda Israel, que é a igreja do Senhor, espalhada em toda a superfície da terra, desde agora e para todos sempre, amém. Tem mais alguma parte? Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, queridos irmãos. Tem?